Sentei na cama, bom, agora dá para mim tomar um gole. Eu peguei o litro de pinga e fui tomar. A hora que eu levei o litro de pinga na minha boca, eu escutei uma voz dizendo para mim: o que você pediu na madrugada, estou fazendo para você agora. A partir de hoje, você não bebe, não fuma, e tu vai ser um vaso na minha mão. Quando eu escutei essa voz, me deu um arrepio. Eu estava com o litro de pinga, eu peguei o litro de pinga e do lado da minha casa havia um casal. E na minha mente, eu pensei, como eu não posso beber mais, e eu creio que Jesus me libertou mesmo, eu vou dar esse litro de cachaça para essa família. Quando eu saí, a voz falou de novo para mim: se não serve para você, também não serve para eles. Eu morava bem de frente a uma igreja. A Assembleia de Deus dava mais ou menos uns 15 metros da minha casa. Era uma casa de madeira, não tinha sarrafo, tudo aberto. Então, todas as noites, quando tinha culto, era aquele barulheira. E eu sempre estava escutando. E a minha vida ali, como eu me envolvi muito no álcool e nas drogas, então as pessoas parece que tinham medo de mim. E uma certa feita, era uma quarta-feira, eu estava na minha casa, e eu escutei aquele culto e aquilo mexeu muito comigo. Mas nesse dia eu não fui para a igreja. Eu fiquei no meu barraco. Pra você ter uma ideia, eu tomava 2 litros de cachaça por dia. Eu amanhecia e anoitecia bebendo. Eu já tinha 1 litro de cachaça na cabeceira da minha cama. Colocava, quando eu acordava de madrugada, eu bebia. Eu amanhecia tomando. Não comia. E num sábado, 10 de fevereiro de 1996, eu estava deitado, tomando cachaça, e havia um culto nessa igreja. E a mocidade estava cantando. Eu não posso te explicar se ela cantou um hino, 2 ou 3. O que eu posso te dizer é que aquele hino não terminou enquanto eu não fui até a igreja. Só que por 2 vezes eu levantei e fui até a porta e uma voz disse para mim: deixa de ser tongo, fazer o quê com essa barulheira lá? Volte, vamos tomar cachaça. Aí eu voltei, deitava na cama. Na terceira vez eu lembro que eu levantei e fui até a porta do meu quarto. Disso eu me lembro. Dali eu já não me lembro mais. Eu me lembro que eu estou dentro da igreja no final do culto. Só que quando eu chego na igreja, para mim a mocidade ainda estava cantando. Não sei se era o mesmo hino ou se era outro hino, mas estava cantando ainda. O pregador pregou e uma irmã que hoje dorme no Senhor, chamada Doroteia, quando terminou o culto, ela disse para mim: moço, você não quer aceitar Jesus? Eu disse assim: eu vim aqui hoje para isso, só que eu estava embriagado. Ela me pegou pelo braço, me levou até na frente, eu dobrei o joelho, o pastor orou por mim e eu fui embora, bêbado. Neste período, e aqui vai um conselho para muitos que trabalham na obra e às vezes vê pessoas assim e às vezes até jogam para fora. Desse período, do dia 10 de fevereiro de 96 a 3 meses sequente, eu ia na igreja todos os cultos, só que todos os cultos eu ia embriagado e drogado. Eu não consegui me libertar. Eu fumava maconha, cocaína e cheirava cola. Na minha vida, nesses 3 meses, por exemplo assim, eu não sabia o que era ser crente nem o que não era ser. Para mim... Então, quando eu estava na igreja, mas quando eu estava fora da igreja, eu estava bebendo e fumando e cheirando droga, enfim. Nesses 3 meses. E lá nós tínhamos, na época, pessoas que eles trabalhavam como discipulado. E eu tive um senhor lá, ele foi, como diz assim, o meu tutor. Só que ele, durante esses 90 dias, ele acabou, se não se equivocando, mas assim, os pensamentos dele, talvez, não foi exatamente como deveria. Porque chegou um período da minha vida que ele chegou, meu pastor disse assim: olha, eu vou largar a mão do João Pedro porque não tem mais jeito. Porque assim, como eu não trabalhava, então eles levavam para mim dinheiro, às vezes levavam um alimento, e eu pegava esse alimento e ia para o boteco e trocava por cachaça, eu vendia para comprar droga. Então ele chegou para o meu pastor e disse: olha, vamos desistir porque não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. E eu lembro da frase do pastor, que depois ele me contou, que ele disse para esse irmão: para nós não tem jeito, mas para Deus tem. Aí o barco, que diz a turma, continuou. Nesses 3 meses que eu fiquei na igreja bêbado, num culto, num sábado para domingo, estava em minha casa, com 1 litro de pinga, da forma que quando eu continuei, tomei um gole de cachaça e fui para a igreja. Terminou o culto, eu voltei, deitei na minha cama e tomei uns 2 goles, 3 goles por aí e dormi. E quando eu dormi, eu acordei por volta de 3 horas da madrugada, mais ou menos, que foi um sono só. Geralmente, todas as noites, eu dormia um pedaço, 2 horas, 1 hora, eu acordava e bebia. Nesse dia, eu deitei e dormi e me acordei por volta das 3 horas. E eu fui orar, ou melhor, eu fui falar alguma coisa para Deus, porque eu não sabia o que era oração. Então, eu deitei, a hora que eu levantei da minha cama, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, eu estou aqui, eu não sei falar, eu não sei o que é ser crente, eu não sei o que é ser cristão. Eu vejo as pessoas falar na igreja, mas eu não entendo. Só uma coisa que está me machucando muito, porque eu vejo as pessoas falar na igreja que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor muda a vida do ser humano. Pois então, se for para mim servir o Senhor, então eu quero que o Senhor faça mudança na minha vida. Desse jeito eu não quero mais. Ou eu vou ser crente ou saio da igreja. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos, Jean, orando e voltei a deitar. Por volta de 3h40 eu voltei a deitar. Eu deitei e, por incrível que pareça, eu não bebi. Eu deitei e dormi. Eu me acordei quando foi, eram umas 8 horas da manhã, o sol estava quente, batendo nas frestas do barraco, e eu acordei. Como eu era habituado a beber, a primeira coisa que eu lembrei foi da pinga.
Então, deitado mesmo, que eu não levantava, deitado mesmo, peguei leite de pinga e tentei tomar. Eu não consegui, fiz ânsia. Aí deixei. Na minha mente, eu pensei, como ainda estou na ressaca de ontem, talvez daqui a pouco vai descer. Aí tentei a segunda vez, não consegui. Aí eu deitado, pensei, mas o que está acontecendo? Aí aguentei mais uns 10, 15 minutos, eu levantei, coloquei a roupa, sentei na cama. Bom, agora dá para mim tomar um gole. Eu peguei o litro de pinga e fui tomar. A hora que eu levei o litro de pinga na minha boca, eu escutei uma voz dizendo para mim, o que você pediu na madrugada, estou fazendo para você agora. A partir de hoje, você não bebe, não fuma, e tu vai ser um vaso na minha mão. Quando eu escutei essa voz, me deu um arrepio. Eu estava com o litro de pinga, eu peguei o litro de pinga, e do lado da minha casa havia um casal. E na minha mente, eu pensei, como eu não posso beber mais, e eu creio que Jesus me libertou mesmo, eu vou dar esse litro de cachaça para essa família. Quando eu saí, a voz falou de novo para mim, se não serve para você, também não serve para eles. Aí eu fui nos fundos da minha casa, tinha um valete, eu joguei o litro de pinga lá, quebrou. E à noite, quando teve o culto, passei o dia inteiro sem tomar, à noite eu fui e convidei esse casal para ir na igreja comigo. Eles foram na igreja comigo e os dois aceitaram a Jesus. Faz 28 anos, Jean, que eu sirvo a Deus. A partir desse momento que Deus falou comigo nesta manhã, nunca mais. Nunca mais. Nem cola, nem maconha, nem cocaína e nem cachaça. Tudo que eu fiz na obra de Deus, eu fiz com dedicação. E é isso que Deus vê na gente, quando a gente faz por amor. Por quê? Porque eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei aonde que eu estava e sei aonde que Deus quer me colocar. Então, pra você ter uma ideia, para quem era abandonado da família, que a família não queria mais ver perto, fechava a casa quando eu chegava próximo. Hoje eles me ligam, pedindo oração, me ajudem. Por quê? A própria família disse, olha, esse pode julgar, deixa que vá para a cadeia, ou senão que vá para o cemitério, porque não tem mais jeito. A minha mensagem para quem sabe, essa mãe, essa pai, enfim, essa família que está passando dificuldade, é que você não perca a tua esperança. Creia que o mesmo Jesus que me libertou, que transformou e me colocou onde eu estou hoje, é o mesmo Jesus que você está servindo. Então, você deve pensar no teu filho, na tua filha, exatamente nesse momento, como se já estivesse dentro da igreja. E dizer, Deus, eu te agradeço, porque eu já estou vendo o milagre na vida da minha família. E eu tenho certeza que o Deus que nós servimos vai alcançar onde quer que ela esteja. Vai arrancar, se estiver na prostituição, lhe tira. Aproveitando aqui, eu me lembrei aqui de quando eu estava fazendo a escola de missões, eu estava indo embora, 10 e pouco da noite, saindo da 19 ali, subindo, naquela rua chamada Riachuelo, ali um antro de... E as pessoas sempre comunicavam, dizendo assim, ó, se alguém vê você conversando com a mulher e tal, só que aquele dia eu não pude passar, eu tive que parar. Ela me abordou, ela disse, moço, vamos fazer um programa, eu parei de conversar com ela, paguei o valor do programa para ela me ouvir. E ela falou assim, se você estiver aqui amanhã, 2 horas da tarde, que era uma quarta-feira, eu vou com você na igreja aqui na sede. Aí, nesse período, eu não trabalhava, porque o meu pastor de lá ele me dava o dinheiro da minha passagem para mim vir para o curso. E eu contei para ele, no outro dia ele me deu o dinheiro da passagem, eu passei, peguei ela, levei ela na igreja e ela aceitou Jesus. Morava em São José dos Pinhais, depois nunca mais vi. Mas levei ela para a igreja e ela aceitou Jesus.